quer dizer isso? Nós temos a marca do Espírito Santo na nossa vida porque nós rejeitamos o mundo, irmão. Verdade, essa marca da circuncisão era um selo que eles tinham, né, pastor Isso. Mário? Era um selo que eles tinham para saber que eles eram a pessoa ali de judeus, que era daquela religião. Quando Cristo faz isso por nós, quando Cristo vai para a cruz por nós, ele fala o quê? Ficar em Jerusalém que vocês vão receber o Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, vocês que estão aí agora, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, né? Eu fazia um apelo, né, pastor Mauro? Um Glória apelo a aqui. Deus. Vocês que não aceitaram ainda Jesus como seu Salvador. Então, Jesus fala, aquele que me aceita como Salvador, receberá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem como nosso penhor, como um selo. Então esse selo que ele fala aqui, essa é a nossa circuncisão. Nós temos essa circuncisão hoje, o selo do Espírito Santo, pastor. Glória a Deus. E em Gálatas 2:20, irmãos, acho que é um texto muito conhecido nosso, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quer dizer, antigamente nós éramos levados pelo mundo. Nós fazíamos as vontades do mundo, nós fazíamos as coisas do mundo. Hoje não, o nosso corpo, ele rejeitou as coisas do mundo. Ele renunciou às coisas mundanas. E o nosso corpo hoje, nossa alma, coração, hoje é a serviço de Deus, porque nós vivemos hoje para Deus. Vivemos para Deus. E quando Jesus fala, quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, fui crucificado com Cristo, né, pastor Manuel, que a gente fala de renascimento, viver de novo, nascer de novo. Então, quando a gente nasce de novo, que a gente vive com Cristo, as coisas já não é mais as coisas que é de você, é Cristo que vive em você. Então, se Cristo vive em você mesmo de verdade, as coisas que você fazia antes, pastor Mauro, não tem como você fazer mais, né? Porque você tem que ter esse ato dessa renúncia. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Então, as coisas que você faz agora é pela fé, não é mais pela sua obra, não é mais pelo seu querer, é pela fé. Então, Jesus, ele faz isso por nós, ele fez isso por nós. Então, nós também temos que ter essa marca aqui. Nós temos que ter esse conhecimento, pastor Mário, que nós somos crucificados com Cristo também. Glória a Deus, mas Deus, ele nos deu uma liberdade, né? A palavra de Deus diz que ele nos deu uma certa liberdade. Só que às vezes as pessoas confundem essa liberdade. Eu não acho que é uma liberdade que a gente pode fazer tudo, né? Eu acho que é aquela liberdade que nós temos direito a tudo, né? E o que diz lá em Gálatas 5:13? Já tá aí no jeito? 5:13 está assim, pastor Mauro. Diz assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Glórias a Deus. Olha só que maravilha, né, pastor Mauro? Antes de eu comentar esse capítulo aqui, pastor Mauro, esse versículo, eu quero comentar sobre Mateus 16, 24, que a gente tinha falado lá, quando a gente fala de renúncia. Por que renúncia? Jesus, ele está falando aqui, pastor Mauro, sobre a cruz. Ele está falando aqui sobre ir para a cruz. E Pedro, ali no ato ali de desespero, sei lá o que ele pensou aqui, quando Jesus fala assim, eu irei e serei morto. Seria aqui, ó, você entrega às mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitarei no terceiro dia. Aí Pedro diz assim, não, Senhor, jamais, não faça isso, nunca isso te acontecerá. Quer dizer, Jesus estava renunciando a essas coisas, e Pedro ali não entendendo ali a cruz, ele fala, não, Senhor, nunca, Senhor, isso te acontecerá. Aí Jesus fala assim, Pedro, para trás de mim,